Os acontecimentos da Semana Santa, Emile Bock. Quarta-feira Santa. Em realidade, a Semana Silenciosa só o é a partir de sua metade. No Domingo de Ramos, estremece o ambiente psíquico de toda a cidade. Na segunda-feira, são derrubadas as mesas dos vendedores e cambistas no templo. Na terça-feira, golpes de espada são trocados na luta espiritual entre o Cristo e seus adversários. Somente a última parte da semana é invadida pelo mistério do silêncio. Embora seja um silêncio cósmico, dramático, aquele que na noite de quinta-feira envolve a mesa da ceia, e mais ainda aquele que cerca a morte do Cristo na cruz e o que reina sobre o sepulcro, lembremos apenas o terremoto que parte das profundezas da terra na Sexta-feira Santa. Entretanto, a parte do Cristo nos acontecimentos passa ao silêncio na segunda metade da semana, enquanto na primeira metade ainda estava totalmente envolvida no ruidoso primeiro plano. O dia que chamamos de Mittwoch, por representar o meio, middle, da semana, mas que em outras línguas é designada como dia de Mercúrio, conforme o efeito planetário que o rege, dia mercurial, o do movimento vivo. Este dia estabelece de maneira significativa a transição entre os dias ainda não silenciosos da Semana do Silêncio e os dias em que se entretece o crescente mistério do silêncio do Cristo. Ao cair da tarde deste dia, destaca-se uma cena que já teve suas similares nos dias anteriores, mas agora, no dia do meio e do equilíbrio, alcança um significado especial. O Cristo voltou do movimento da cidade para o local tranquilo, além do Monte das Oliveiras. Voltou para Betânia. Encontra-se entre aqueles aos quais está particularmente ligado. Os amigos lhe preparam uma refeição. Nas outras noites também houve refeições, mas hoje é como se já incidisse na sala um prenúncio da luminosidade que incidirá sobre a ceia da noite seguinte. Há em meio aos comensais como que um presságio da Santa Ceia. A aldeia de Betânia, por tranquila que seja, foi ainda há pouco o cenário daquele acontecimento que significou o sinal para a luta. A ressurreição do Lázaro. Lázaro é um dos comensais. É ele que na noite seguinte, conforme descreve o Evangelho, estará encostado ao coração de Jesus. É ele que no círculo da Santa Ceia está interna e externamente mais próximo do Cristo. Entre os comensais, há também duas mulheres designadas pelo Evangelho de João como irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Maria Madalena. Ingressaram através de algumas circunstâncias do destino neste círculo, que é mais uma família espiritual do que uma família por laços de sangue. Na vida de cada uma dessas três pessoas, há um acontecimento que provocou uma transformação fundamental. Para Lázaro foi a ressurreição do sepulcro na rocha, a grande libertação do espírito de João para seu voo de águia pelas alturas. Para Maria Madalena foi um acontecimento mais remoto, designado pelo Evangelho como um exorcismo. Foi curada de uma trágica e fatídica alienação e experimentou a libertação e purificação de sua alma. No caso de Marta, também ocorre um evento semelhante, conforme a tradição cristã. A cura da mulher hemofílica. O destino havia introduzido em sua vida
uma doença que impedia seu organismo de manter suas forças. Através do encontro com aquele que pôde curá-la, uma força de coesão, força plasmadora, instalou-se em seu corpo, como se instalara na alma de Maria Madalena a paz interior. Foram através das curas do espírito, da alma e do corpo que os 3 irmãos de Betânia se tornaram amigos íntimos do Cristo. O primeiro acontecimento, sempre designado como característico da Quarta-feira Santa, foi o seguinte. Ao estarem todos reunidos à mesa, Maria ungiu os pés do Cristo com um precioso óleo e os enxugou com os seus cabelos. O Evangelho de João relata que o perfume do sacrifício impregnou toda a casa. Maria Madalena já fizera algo semelhante 1 ano e meio atrás, quando fora salva pelo Cristo. Também naquela ocasião, segundo o Evangelho de Lucas, ela espontaneamente, para manifestar sua gratidão, ungira os pés do Cristo e os enxugara com seus cabelos. Na introdução do relato sobre a ressurreição do Lázaro, o Evangelho de João recapitula essa cena. O que é revelado pelo ato de Maria Madalena, que o Evangelho de Lucas, ao relatar a primeira unção, designa como grande pecadora e que talvez tenha sido realmente, conforme dizem as velhas tradições, uma prostituta perseguida por demônios no mundano balneário de Tibéria, perto de sua terra natal, Magdala. A unção é típico ato sacramental. A alma de Maria Madalena se ergue ao nível de praticá-lo. E, portanto, o Cristo, quando os outros declaram insensata esta atividade e se impacientam, pôde pronunciar palavras como se aceitasse o ato dessa mulher como um sacramento de morte, como uma extrema unção. Na primeira unção, ele dissera: calem-se, ela amou muito, e muito lhe será perdoado. E adivinhamos como Maria Madalena conseguiu transformar as forças do amor natural, as forças terrenas do amor, que podem também desviar-se para a aberração, como conseguiu interiorizá-las e transformá-las em devoção, em intenso sentimento religioso e em capacidade sacramental de sacrifício. Uma nota em falso interrompe o silêncio solene. Surge um personagem diametralmente contrastante com Maria Madalena. É um dos discípulos que perde o controle e a contenção ao ver o ato de Maria Madalena. É o Judas. Alega, na verdade, que seu protesto se baseia em considerações práticas e sociais. Diz que o dinheiro desperdiçado em óleo poderia ser dado aos pobres, aliviando muita miséria. Mas o Evangelho de João já nos permite perceber nitidamente que os verdadeiros motivos de seu comportamento não são idênticos aos que ele propõe. Em realidade, é algo muito diferente que se passa em sua alma. O Evangelho não o poupa, designa-o como ladrão. Vemos, justamente, o aborrecimento sobre o ato de Maria Madalena dará ao Judas o último impulso para a sua traição. Excitadíssimo, há muito tempo espera pelo surgimento público de Jesus e pelo milagre político que ele acredita será a consequência desta aparição. Tudo o que leva ao silêncio da interiorização lhe parece, em sua impaciência febril, como sendo desperdício de tempo. Em Betânia, ele perde a paciência, descontrola-se e sai para se juntar àqueles que perseguem o Cristo. O segundo conteúdo clássico da Quarta-feira Santa é a traição de Judas. O motivo planetário do dia lança uma luz sobre as duas figuras tão contrastantes à mesa do jantar em Betânia. Ambos, Judas e Maria Madalena, são figuras tipicamente mercuriais e têm mobilidade e temperamento.
possuem a qualidade de não serem enfadonhas. Ao seu redor sempre algo acontece. A roda das suas vidas não para. Mas Maria Madalena domina a intranquilidade, transforma-a em devoção, em paz, em capacidade de amor. A figura de Maria Madalena permite reconhecermos que a verdadeira e valiosa devoção só se instala quando é conquistada por uma alma vivaz, para a qual a paz não é mera inércia, mas vivacidade libertada, interiorizada. Maria Madalena foi muito manejada, sofreu muita coisa e atravessou muitas trevas. Mas de toda a intranquilidade que houve em sua vida, flui agora sua intensa religiosidade. Será esta intensidade que a destacará em seguida entre todos os outros. Será ela a primeira a ter a visão do Cristo ressuscitado. Judas é o outro homem mercurial. É, aliás, o tipo do homem irrequieto que precisa sempre exercer uma atividade exterior. Alega querer agir em prol dos pobres. A atividade social, por boa e louvável que seja, é frequentemente apenas um auto-entorpecimento. O impulso nem sempre reside em um autêntico ímpeto social, mas muitas vezes na própria intranquilidade interior. Muitas pessoas ficariam profundamente infelizes se fossem obrigadas a passar algum tempo inativas. Revelar-se-ia então que a atividade social não é uma real produção interior, mas que elas cedem apenas a uma fraqueza inconfessada. Em Judas, vemos este tipo de alma mercurial desembocar na mais tenebrosa fatalidade. Nele, a intranquilidade nasce de um medo profundamente oculto. De modo semelhante ao que acontece nos adversários, nele rumoreja a intranquilidade do medo essencial. Este é que acarreta sua traição do Cristo. A partir de tal estado de alma, o homem não pode ser devoto, não pode, em particular, amar. Um homem intranquilo não é capaz de amar. O amor só é possível quando a alma já adquiriu a força da paz. E vemos assim nas duas figuras, de Maria Madalena e de Judas, dois caminhos que se separam como em uma encruzilhada. Um deles leva à proximidade do Cristo, o outro ao abismo da loucura, à tragédia do suicídio. Marta, a outra irmã de Lázaro, é uma espécie de transição entre Judas e Maria Madalena. O Evangelho de Lucas não relata em vão, em trecho anterior da vida do Cristo, a história de Maria e de Marta. Marta é eternamente ativa. Não pode abster-se de empreender a todo momento algo de útil a serviço de alguém. Não podemos deixar de reconhecer a autenticidade de sua dedicação, mas tampouco podemos deixar de ver a intranquilidade física da qual foi curada, mas permaneceu existindo em sua alma. Maria, que ouve em silêncio reverente, é designada, em comparação com Marta, como aquela que escolheu a melhor parte. As figuras da cena da Quarta-feira Santa nos mostram a encruzilhada que encontramos antes de podermos esperar sermos admitidos na esfera da Quinta-feira Santa. Diante do mistério sacramental, separam-se os caminhos. Judas é o homem sem culto. Ao se deparar com um ambiente de verdadeira devoção cultural, ele não fica só irrequieto, mas perde a contenção. Maria Madalena é a alma sacramental. Na noite seguinte, quando o sacramento se estenderá sobre o círculo de discípulos como uma cúpula celeste, revelar-se-á quem é mais Maria e quem é mais Judas. Mercúrio, deus da cura no mundo greco-romano, mas também
Deus dos comerciantes e dos ladrões, aproxima-se do sol do Cristo. A cena em casa de Lázaro e de suas irmãs em Betânia mostra como o Deus da cura, Mercúrio, pode ser curado pelo sol do Cristo.